Vamos lá. Se você puder, eu queria resgatar, já que a gente está nesse assunto, né? No assunto de sucessão, etc. Né, eu queria resgatar um tema que já não é novo, né, não é novidade aqui agora, mas que tem um texto aqui que eu achei interessante de 2 dias atrás, né? Do Conexão Política, né? Que é a respeito da sucessão do Bolsonaro. Né? A gente sabe muito bem que no dia 22 agora desse mês, ou seja, na verdade, na quinta-feira que vem, está marcado o julgamento, né, do Moraes, né, sobre a possível inelegibilidade do Bolsonaro, né? Bom, a gente já tem que, né, voltando para o campo da estratégia, a gente já tem que pensar a respeito da possibilidade que é muito real, do Bolsonaro se tornar inelegível, né? Então, o que a gente faz a respeito disso, né? Deixa eu ler aqui para a gente aqui essa matéria aqui do Conexão Política, né? Os favoritos para suceder Jair Bolsonaro. Levantamento projeta cenário político a partir de possível inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Diante do iminente julgamento do Tribunal Superior Eleitoral que pode levar à inelegibilidade de Jair Bolsonaro, uma pesquisa sobre o futuro da direita no Brasil revelou que a maioria dos eleitores nesse campo político está aberta a novas lideranças. O estudo, intitulado Para Onde Vai a Direita, conduzido pelo Instituto Locomotiva e pelo Ideia Instituto de Pesquisa, revelou que os 54% dos eleitores que se identificam com a direita estão receptivos a outras lideranças. Esses eleitores representam 58 milhões de votos que Bolsonaro recebeu em 2022. Da mesma forma, 28% dos eleitores afirmaram que apoiariam outros líderes de direita, desde que estivessem ao lado de Bolsonaro. Um grupo formado por 18% dos eleitores não reconhece nenhum outro político capaz de liderar a direita além de Bolsonaro, né? Nos bastidores, o PL já está se preparando para a possibilidade de Jair Bolsonaro ser declarado inelegível pelo TSE e planeja investir na exposição da possível perseguição que estaria sendo vítima. Uma estratégia que, segundo pesquisas internas, poderia encontrar ressonância entre seus apoiadores. Nesse cenário pessimista, o partido pretende contar com Bolsonaro como cabo eleitoral nas eleições de 2024 e 2026. Nas eleições municipais de 2024, a cúpula do PL tem indicado interesse em afiliar Ricardo Nunes para apoiá-lo na reeleição para a Prefeitura de São Paulo. No entanto, o apoio ainda não foi chancelado e oficializado por Jair Bolsonaro. Além disso, o ex-presidente terá a missão de tentar eleger o futuro prefeito do Rio de Janeiro, sendo o ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice-presidente Walter Braga Neto o nome mais cotado no PL. Quanto a 2026, nos bastidores, Tarcísio de Freitas ainda é mencionado como um forte candidato, mas muita coisa pode mudar nos próximos 3 anos e meio. Michele Bolsonaro é a aposta do PL para o cargo de senadora pelo Distrito Federal. Isso aí é interessante. Isso aqui saiu umas informações há uns meses atrás de que toda a família Bolsonaro, contando Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que vai tentar a reeleição, e o Eduardo Bolsonaro tentariam sair como candidatos ao Senado, né, lá em 2026, né? A pesquisa também revelou que cerca de 60% das pessoas que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva apoiam a intervenção do governo na economia do país, enquanto a maioria dos eleitores de Bolsonaro, aproximadamente 60% dos entrevistados da direita, não concordam com essa medida de intervenção estatal. Da mesma forma, uma parcela maior dos eleitores de direita acredita que o governo não deveria ter permissão para interferir na redução da taxa de juros, ou seja, defendem maior autonomia do Banco Central. 60% possuem essa opinião, em comparação com 54% dos eleitores de Lula são contra a autonomia do Banco Central e defendem maior intervenção estatal na redução de juros, e 34% não possuem opinião formada no assunto. O levantamento foi realizado pelo Zeitgeist Public Affairs, uma divisão dos Institutos Locomotiva e Ideia de Pesquisa.
E ouviu 1.531 eleitores em todo o país por telefone nos dias 30 e 31 de maio. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais. Tem outros assuntos aqui, mas eu queria primeiro, né, levantar aqui a questão da sucessão. Depois a gente vai tratar esses outros assuntos aqui. Essa matéria aqui do Conexão Política está muito interessante mesmo. Se você puder, já é uma questão já que até a gente já levantou aqui algumas vezes já, que é o Bolsonaro, ele tem, né, essa característica que o Lula não tem, que é o de transferir o seu carisma, né? Quando um candidato se declara bolsonarista, e não é PL, não é PSL, não é nenhum partido, é Bolsonaro, é a figura do Bolsonaro, né? Em muitas cidades, a chance dele se eleger aumenta, né? Aumenta mesmo. Então, assim, Sr. Sepúlveda, eu queria ouvir do senhor primeiro. O senhor acha que é iminente, né, a declaração de inelegibilidade do Bolsonaro? O senhor acha que realmente, né, enfim, acho, a leitura que se faz é que provavelmente é isso que vai acontecer mesmo, né? Não tem muito por onde correr, né? Eu vou lhe dizer aqui uma coisa a respeito da inelegibilidade do Bolsonaro e de toda a notícia que vem a seguir. Se nós tivermos a inelegibilidade do Bolsonaro, nós temos claramente o regime de exceção se confirmando no Brasil. Porque nós temos um sujeito descondenado, entre aspas, que está na presidência da República, e outro que não tem nenhuma razão para isso, ser-lhe cassado os direitos políticos e tornar-se inelegível. Isso é uma tal aberração legal que, a partir desse momento, todo o raciocínio de eleições cai por terra. E foi isso que as pessoas não quiseram perceber na questão do Dallagnol. Porque a questão do Dallagnol não é o problema se o Dallagnol é isso ou é aquilo. É o princípio que foi usado. Foi uma ilegalidade. Agora, a mesma ilegalidade vai ser usada contra o Bolsonaro. E, se ele ficar inelegível, todo o processo político que vem para frente, eleitoral, vai ser pejado de ilegalidades. E nós estamos normalizando um sistema eleitoral ilegal. Estamos acreditando numa eleição organizada assim. E depois vamos chegar ao fim e dizer o seguinte, não foi possível, o povo não soube votar. O problema é o seguinte, nós estamos assistindo à captura e ao sequestro das instituições e das leis, as leis eleitorais, os princípios. Como é que uma pessoa como o Dallagnol, contra o qual não há nenhum processo, feriu a lei da ficha limpa e o Lula não feriu a lei da ficha limpa? Isso é uma aberração. Como é que uma pessoa acha que nós estamos num sistema institucional? Eu não me canso de dizer isso. Foi esse o caminho da Venezuela para a ditadura. A oposição foi aceitando os arbítrios, normalizando a vida institucional dentro do arbítrio e foi aceitando as regras do jogo impostas pelo ditador. No final, o que é que aconteceu? Sucumbiram à ditadura. Então, nós estamos aqui discutindo 2026, porque vai ser a Michele, vai ser o não sei o quê. Não vai ser nada. Não vai ser nada porque nós estamos aceitando a caminhada da ilegalidade. Nós temos um partido que seria o partido da oposição, o mais forte do Congresso, o PL, aceitando a indicação do Lula para o Supremo Tribunal Federal. Um homem a mais para interferir no quadro eleitoral do Brasil. Então, Ítalo, eu não vou me pronunciar muito se vai ser esse, vai ser aquele. E mais, vou lhe dizer uma coisa.
eu não vou agora fazer aqui uma análise profunda, até pensei fazer um vídeo sobre isso, pegar o caso de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo como exemplo daquilo que está ocorrendo no país, que é a decapitação de uma verdadeira reação de direita em prol de uma solução que é sempre uma solução que favorece a esquerda. E veja que o senhor Valdemar da Costa Neto puxou o tapete ao Ricardo Campos Salles, o chamou de extrema-direita e está fazendo tudo para que um sujeito que é alinhado com boa parte das agendas da esquerda venha para dentro do PL e seja ele o candidato. Isso, para mim, é apenas um símbolo do que está acontecendo no país. Perfeito, se você puder. Perfeito. Não, vamos lá, né? Eu acho que sob o risco de chover um pouco no molhado, né? Mas acho que a fala do senhor mostra de novo, né? Esse problema da direita de achar que a solução é só institucional, né? Ainda é uma questão de entrar com o requerimento certo no tribunal certo, entendeu? Como se isso fosse resolver. Nós precisamos de uma solução, precisamos de uma decisão favorável para botar a coisa em ordem, né? Era a mesma coisa na época da intervenção, pessoal. Era a mesma coisa. Agora tá vendo aí, ó, né? Os militares se recusando aí na CPMI, porque isso vai causar constrangimento. Como é que é o termo? Causar instabilidade. Não, desestabilização. Desestabilização. Então. Por que os militares contribuindo para que se esclareça os acontecimentos de um evento importante, grave na história do nosso país, né? Não só pelo acontecimento em si, mas pela narrativa também que se formou em cima disso e pelo que aquilo ensejou, que foi a prisão com uma canetada só de mais de 1.200 pessoas, né? Claro. Pegou ali no passado. Isso não existe em democracia. Isso não existe, né? Fazer um passarara. Assim, ó, todo mundo que está aqui está preso. Você pode, sim. Vamos só deixar uma coisa bem clara. Você pode, sim, para efeitos de custódia inicial, né? A polícia pode. Fala assim, ó, pegamos aqui, ó, tem várias pessoas aqui. A gente pega e vai revistar todo mundo para ver se alguém está fazendo alguma coisa errada, né? Teve uma denúncia, né? Falou assim, o ladrão correu ali pro bar. A polícia chega e fala assim, todo mundo tá no bar, né? Encosta aqui, a gente vai revistar todo mundo aqui para ver o que tem aqui. Você pode, mas você percebe que isso aí é a custódia momentânea, né? A custódia ali na fase da diligência policial. Você não pode pegar 1.200 pessoas, você vai todo mundo ficar preso por tempo indeterminado no estádio de futebol. Entendeu? Não dá para você fazer isso. Isso é impossível numa democracia. A partir do momento que as pessoas aceitam isso, entendeu? É água morra abaixo. É água morra abaixo, entendeu? Então, assim, Olha, eu posso, Ítalo, eu posso aqui tentar esclarecer uma coisa de uma pessoa que está escrevendo aqui. Eu não quero brigar. A pessoa está dizendo o seguinte: o Dallagnol sempre atacou os conservadores. Verdade. O Dallagnol chamava os chamados bolsonaristas de fanáticos. Verdade. O Dallagnol sempre elogiou o STF. Verdade. Isso, entretanto, não justifica uma ilegalidade contra ele. Isso não justifica uma ilegalidade. Isso ele está tendo a paga por parte do sistema que ele elogiou. Isso é verdade. Mas isso não justifica a ilegalidade que foi cometida por ele. As pessoas confundem as coisas, confundem a posição da pessoa com a ilegalidade que é cometida para ele. Se nós permitirmos uma ilegalidade a uma pessoa dessas, todas as ilegalidades serão feitas, a começar pelo Bolsonaro. Depois do Bolsonaro se tornar inelegível, quem disse que ele não vai ser preso? Pelo mesmo princípio. E os outros
que estiveram ao lado do Bolsonaro e aqueles que fizeram comentários nas redes sociais no dia 8 de janeiro e podem ser presos. Qual é a justificação que nós vamos dar para essas ilegalidades? Sabem qual é a justificação? Nós abrimos a porteira da ilegalidade. Só porque não gostávamos da pessoa. Perfeito, Zé Puder. E o pessoal que está lembrando muito bem, né? Pior ainda foi o caso do Daniel Silveira. Claro. Pior ainda foi o caso do Daniel Silveira. Entendeu? Mas é porque, gente, isso é uma questão principiológica. Uma questão principiológica. Não pode cometer ilegalidade, por definição, porque se pudesse não seria ilegal. Então, por definição, claro, ilegalidades não podem ser cometidas. A partir do momento que a gente aceita que algo seja feito à revelia da lei, nós estamos chancelando uma lei não escrita incontrolável. E por que é incontrolável? Justamente porque não existe lei escrita que a controle, que a limite. Então, é a mesma coisa, pessoal, é a mesma coisa quando a gente criticou, né? E o pessoal veio bater na gente, né? Quando a gente criticou a ação do Alexandre de Moraes contra o PCO. Contra o PCO, a partir da causa operária. Sim. Entendeu? É a mesma coisa. O pessoal, porque o PCO é isso, o PCO é aquilo, é um partido de esquerda, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sim, de fato, é um partido de esquerda, né? Minúsculo, né? Tem uma coisa ali, uma coisa meio pitoresca até dentro do PCO, né? Uma pegada meio pitoresca. Eu acho que vai dar. Eu tenho a tese de que isso vai dar frutos nas próximas décadas, né? Essa posição pitoresca, né, do PCO, porque vai chegar uma hora que essa esquerda identitária ela vai cair de madura, né? Vai apodrecer, entendeu? Então, assim, mas, no entanto, né? No entanto, a ação tomada contra o PCO inaugurava um princípio. Afinal das contas, pessoal, não é questão de ter pena da pessoa. Não é questão de você, tadinho, né? Não sei o que. Não. Eu posso muito bem falar o seguinte: olha, quer saber, o Sr. Dallagnol? Você está recebendo a paga pelo que do sistema que o senhor elogiou. Então, até do ponto de vista moral, né? Do ponto de vista. Só um minuto. Eu até comentei isso. Ele foi exatamente o girondino que recebeu a paga dos jacobinos. Mas isso não torna o crime dos jacobinos justificável, né? Exato. Como não torna justificável, simplesmente, da nossa parte, aplaudir isso daí como se legal fosse. Como se legítimo fosse. Isso não existe, pessoal. Isso não existe. E eu vou voltar a dizer, isso aí, vocês estão caindo no mesmo problema do Dallagnol. Mesmo problema do Dallagnol. Vocês vão receber a paga, porque quando você se recusa a criticar uma ação ilegal, se você fecha os olhos para uma ação ilegal, por qualquer motivo que seja, no caso aqui, por não gostar da vítima da ilegalidade, porque é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Você está dizendo assim, olha, até é ilegal, mas eu não vou ficar... eu vou ficar na minha, entendeu? Porque eu não gosto desse cara aí. Então, ele que toma legalidade no toba dele. Desculpa falar desse mas assim, ele que toma na cabeça dele essa legalidade aí, entendeu? Então, assim, quando você fala uma coisa dessa, pessoal, você está também, de certa maneira, elogiando o sistema. Então, assim, olha, nesse caso especificamente, como o sistema, né, foi contra um cara que eu não vou muito com a cara, né, eu vou aplaudir. Você está aplaudindo o sistema. Você vai tomar paga, do mesmo jeito que o Dallagnol tomou a paga, né, aplaudindo as ilegalidades do STF, e agora foi vítima da ilegalidade do STF, você também será. Você também será. Não tem absolutamente nenhuma dúvida disso. É diferente de você pensar de maneira estratégia, como a gente está falando aqui sobre a questão do Bolsonaro, né? É diferente de você pensar de maneira estratégica. Mas, bom, se a cassação do Dallagnol ela é inevitável, vamos começar a trabalhar para tentar botar essa vaga na mão do PL? É diferente uma coisa da outra. É diferente uma coisa da outra. Mas aqueles que se quiseram iludir levaram... O que é que aconteceu?
o seu Toffoli fez mais uma ilegalidade. Exatamente. Pronto. E aí, assim, então aqueles que aplaudiram levaram mais uma ilegalidade em cima. Exato. Mas eu estou dizendo assim, se eu puder, é diferente da pessoa falar assim, bom, já que é inevitável, vamos tentar trabalhar na contenção de danos, então, né? Já que é inevitável, vamos tentar botar o PL. Vamos continuar criticando a ação aqui, vamos continuar criticando a ação, reconhecendo que é legal, reconhecendo que é legítima, mas vamos tentar fazer limonada desses limões aqui. Isso é diferente de você dizer, bom, isso é bom mesmo, então vamos, né? Por que é bom? Porque vai vir... Não vai, entendeu? Não torna... O fato de você, eventualmente... Vamos supor que, eventualmente, o Toffoli não tivesse tomado essa decisão. Porque como é arbitragem, a gente não tem como saber se ele ia tomar ou não, né? A gente só tem como prever... Eu sei. Mas... Não tinha como adivinhar. Não tinha como adivinhar, entendeu? Podia deixar passar. A gente tem como prever, porque, bom, o cara pró-vida, Toffoli, né? A gente já imagina, né, que ele não ia permitir, né? Mas poderia ser que ele passasse, né? Poderia ser que ele deixasse passar. Então, assim, uma coisa é você tomar a decisão, né? Você, bom, então vamos tentar passar isso aqui, né? Mas pelo menos, né, dessa desgraça sair algo minimamente bom, entendeu? Isso é dialética. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A esquerda tinha planos de narrativa para o caso do Lula morrer na prisão. Ela já estava preparada para isso. Né? O senhor sabe disso, né, seu Sepúlveda? A esquerda já estava extremamente preparada. Assim, e se o Lula morrer na prisão? Assim, se o Lula morrer na prisão, a gente vai tomar essa atitude aqui. Entendeu? É isso que eles vão fazer. Entendeu? A gente tem que ter essa noção de estratégia também. Essa noção de estratégia. Não confundir as coisas, né? Não confundir estratégia com adesão. Entendeu? Estratégia com adesão. A adesão você faz, pessoal, a princípios morais. Isso você faz adesão. Adesão você faz, ainda que momentânea, a objetivos estratégicos. Né? Agora, a linhas estratégicas, táticas momentâneas, você não faz adesão. Você tem que estar sempre preparado para diversificar. Isso é básico de ação estratégica, pessoal. Isso é básico de ação estratégica. Tá certo? José Pudas, estamos aqui caminhando para as 14 horas e 17 minutos. Queria agradecer imensamente a presença do senhor aqui com a gente. Muito obrigado. E temos um anúncio para fazer, né? Nós íamos começar a nossa live conjunta, né? Ligando os pontos e PH Vox ontem. No entanto, o PH Vox, né? O PH, né? Teve ali um contratempo e acabou não conseguindo, né, fazer ontem, né? Então, na semana que vem, ao que tudo indica, começaremos. Eu e o PH, né? Se você puder, vai estar fora durante a semana que vem, né? Mas inauguraremos, né? Eu e o PH, né? Vai ser um episódio 00, né? Porque o episódio 01 tem que ter o seu Sepúlveda, lógico, né? Mas, seu Sepúlveda, muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente. Eu é que agradeço, Ítalo, é sempre uma alegria estar aqui, uma alegria a todas as pessoas que estão aqui, que participam do chat. Eu quero dizer o seguinte, só dizer uma coisinha. Eu, quando faço uma resposta assim à pessoa que está escrevendo no chat, eu não estou, de modo algum, querendo brigar com a pessoa, eu estou só tentando esclarecer como se fosse uma conversa. Infelizmente, nós não conseguimos conversar, porque seria muito interessante se nós conseguíssemos conversar, mas, de alguma maneira, essa interação aqui é uma conversa. E eu realmente acho muito interessante sempre ter pessoas com opiniões, mas acho bom que nós façamos distinções de conceitos, porque senão nós nos enroscamos nas nossas próprias opiniões. Perfeitamente, Sepúlveda, perfeitamente. Né? O que nós fazemos aqui é justamente isso, né? Eu falo que é descascar as camadas da cebola, né? Assim, mostrar as camadas de significado do que a gente está falando, do discurso corrente, né?
as pessoas não confundam, né? Uma coisa é você reconhecer, né, vou voltar a dizer, uma coisa é você reconhecer que o Dallagnol de fato alimentou a fera, né? Como está dizendo aqui o RRR aqui, né? De fato alimentou. Não, Little Crush está dizendo aqui, Little Crush, ele de fato alimentou a fera, né? E de fato alimentou, mas nós não podemos cair no mesmo erro. E se a gente aplaude, né, essa decisão, de alguma maneira, ou se a gente diz que ela tem menos gravidade por causa dessa alimentação, mas, é menos grave o Dallagnol ter sido caçado, né, ter sido devorado pela fera, justamente porque ele alimentou, nós estamos, de certa maneira, também alimentando a fera. É isso que vocês precisam entender. Nós não podemos cair no mesmo erro, né, de que nós estamos criticando.